Olá pessoal, vamos voltar. No vídeo anterior nós estávamos falando analisamos o crime eleitoral de boca de urna. Até terminou a minha bateria da câmera, da filmadora, no finzinho. Mas eu terminei de concluir, a gente falou sobre boca de urna, falou da distribuição de folhetos, da questão das pesquisas. Lembram? Pesquisas eleitorais de boca de urna pode ser feita no dia anterior, tá? Mas só pode ser divulgado no dia eleitoral posterior às 17 horas. Falamos sobre a pena também, que é de 6 meses a 1 ano. Isso pode também ser revertido pelo mesmo tempo em serviço comunitário, etc, etc, etc. Foi assim que fechamos o bloco anterior, o vídeo anterior. Tá? Nós vamos entrar agora no crime de abuso de poder econômico e político. Esse também é um crime que, volta e meia, traz cassações de mandato, inclusive. Abuso de poder político e abuso de poder político e econômico. Tá? Então tá, vamos lá. Abuso de poder político e econômico. Está onde isso? Artigo 73, parágrafo 10º da Lei Eleitoral 9.504 de 97. Essa lei que vem complementar a Lei 4737 que nós estamos analisando no contexto maior. Tá? O que diz lá? Artigo 73 fala o seguinte: são proibidos aos agentes públicos, essa especialidade no que tange a questão da aplicabilidade da punição, refere-se aos agentes públicos servidores, ou não. Tá? Não é só para agente público. Bom que a gente faça esse registro. Então o artigo 73 da Lei 9.504 diz o seguinte: são proibidos aos agentes públicos, servidores, tá? Ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Ou seja, as ações que possam vir a afetar a igualdade, ou seja, o camarada está tendo muito mais vantagem que o outro. Tá? Dentro do pleito eleitoral, as condutas que eu vou falar agora são as que são enquadradas no crime de abuso de poder econômico ou poder político. Parágrafo 10º diz o quê? No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens. Qualquer distribuição naquele ano, de bens. Tá? Vou te dar lá, vai fazer a casa, vou te dar 2.000 tijolos, né? Tu sabe, hoje tem eleição esse ano. Não pode. Outra opção, a distribuição de valores ou benefícios por parte da administração pública. Chega perto da eleição, a prefeitura começa a distribuir tudo. Cesta básica e telha, e fazer asfalto, distribuição, vou distribuir a bloquete para estar nas entradas da casa de vocês. Tudo isso configura crime de abuso de poder político e econômico, tá? Sendo no ano eleitoral, obviamente. Tá? Existe uma exceção, professor? Existe. Em que caso isso pode ocorrer? Porque vocês podem ter visto, inclusive na cidade de vocês, algumas vezes isso acontecendo. Por que não dizer até nesse momento difícil que estamos passando agora? Em que caso pode acontecer isso? Em caso de calamidade pública. Nós não estamos passando por um caso agora, uma situação agora nessa pandemia de calamidade pública. Muitas cidades do Rio Grande do Sul decretaram calamidade pública. Né? Por quê? Porque a situação está muito difícil. Tá? E casos muitas vezes temporais, de emergência, e algumas cidades decretaram estado de emergência também. Né? Então, por que muda? Depende da gravidade da situação em cada cidade, mas algumas, nesse caso, estão decretando de maneira uniforme a situação e estão encarando de maneira muito firme até, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Então, em caso de calamidade pública, em estado de emergência, quando houver programas sociais que já estão previstos dentro do orçamento do ano anterior, como assim programas sociais? Existem programas sociais que distribuem cestas básicas para famílias carentes dos municípios. Tá? Mas isso já está previsto no orçamento anterior do município, isso está previsto lá em lei orçamentária, então não foi feito nada, não foi criado para o ano eleitoral, para se beneficiar. Nesses casos, com essas específicas exceções, é permitido sim fazer algumas distribuições, concessões, porque são questões que exigem uma atuação mais rápida do poder público. Então, essas específicas opções pode não ser considerado, baseado no artigo 73, parágrafo 10º, o crime de abuso de poder político e econômico. E quem fará o acompanhamento será o Ministério Público. O Ministério Público faz o acompanhamento dessas situações todas. Tá? Então, pessoal, essa era a análise superficial do crime de abuso de poder político e econômico. Artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97. Tem um outro crime que é muito atual hoje, que chama-se o crime de fake news. Vocês todos devem estar vendo hoje, falando a nível federal, então, é o que mais se vê por aí, né? Brasília, deputados, blá, 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 tudo. Não que eles façam fake news, mas é lá que se escuta muito a questão da fake news. Então, o crime de fake news, ele está disposto
num trecho da Lei 13.834 de 2019, vejam, do ano passado. Por quê? Mas por que então, professor, só no ano passado? Porque isso é um crime que efetivamente não deixa de ser um crime novo. Ah, mas eu sei de fake news de 3 anos atrás. Pessoal, os crimes começam a ocorrer, posteriormente se consegue, porque a esfera da norma jurídica como um todo precisa girar, né? Então precisa que a gente sabendo que é crime, precisa que se considere legalmente que o crime venha efetivamente ter a base legal para que ele venha a poder ser punido. Então, só em 2019, um trecho da Lei 3.834 veio a considerar fake news como um crime, tá? Falando da questão eleitoral, né? Então, o que diz lá? Fake news: divulgar notícias falsas com uma finalidade eleitoral, criar mentiras na internet, dizendo, o candidato tal não paga as contas, o candidato tal é isso, o candidato tal não faz aquilo, ele desviou o dinheiro da empresa, da prefeitura. Isso, não sendo verídico, é fake news, notícias falsas. Tá? A pena, mas tem pena? Tem. 2 a 8 anos, repito, 2 a 8 anos de pena. É interessante. De prisão para quem divulgar notícias falsas com a finalidade eleitoral. Vou ler o finalzinho. Para quem divulgar. Aí nós vamos interpretar isso melhor. Quando eu falo para quem divulgar, quer dizer que eu posso também ser incorrido, mesmo que eu não criei a notícia. Olha só. Tá? Então, com esta sanção que eu falei, também passa a ser considerado a partir desse dia oficialmente crime previsto no Código Eleitoral de 4737 de 65. Lembra que eu falei no início da aula que venham leis novas ou textos de lei que vêm complementar o nosso código base, que é o Código Eleitoral da Lei 4.737 de 65. Assim como o Código Penal se absorve de leis como a Lei da Maria da Penha, etc., para que consiga ter uma atualização mais efetiva. Ok? E, pessoal, lembrando, o que eu tenho que lembrar sobre fake news? Divulgar denúncias caluniosas contra candidatos em eleições, tá? Falando de fake news eleitoral baseado efetivamente no trecho da Lei 3.834, tá bom? Pessoal, proibição de prisão. Quem não viu falar que no dia da eleição não pode prender ninguém, eu tô solto, posso fazer o que eu quero. Lembra? Isso não é especificamente crime, mas eu acho que é interessante a gente finalizar a parte do conteúdo de crime eleitoral falando das observações da proibição de prisão. Aonde está isso? Artigo 236 do Código Eleitoral da Lei 4.737 de 1965. Tá? O artigo 236 diz o seguinte: nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor salvo em flagrante delito. Ou seja, reprisando, nenhuma autoridade pode, 5 dias antes da eleição ou 2 dias depois do encerramento da eleição, prender qualquer eleitor, a não ser quando for em flagrante delito. Pegaram o cara matando alguém, pegaram ele cometendo um roubo em flagrante, aí é outra coisa. Salvo isso, não. Tá? Ou também quando houver uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Tá? Ele tem uma sentença condenatória por estupro e ele está solto. Pegaram ele numa blitz lá, vai preso. Mesmo estando dentro dos 5 dias ou não estando antes de fechar as 40 horas pós-eleitoral. Nesses casos, sim. Tá? Fora isso, não pode prender. Ok? Ainda tem uma observação no parágrafo 1º. No parágrafo 1º do artigo 266, que diz o seguinte, vamos lá. Os membros das mesas receptoras, aí eu estou falando da estrutura do funcionamento eleitoral. Os membros das mesas receptoras, lá do dia do voto, local de votação, e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo em caso de flagrante delito também. Mas como assim? Se o fiscal estiver lá dando dinheiro, futricando lá, vota aqui, entendeu? For em flagrante, pode ser preso. Agora, o fiscal do partido tal está lá influenciando o voto, liga para a polícia. Chega lá e não está fazendo mais nada. Não tem flagrante. Pode ser preso? Ele pode ser, sai daqui, vai embora, tá, prender. Não. Agora, se pegar ele lá no ato, com a boca na botija, pode levar. Tá? Pessoal, os candidatos não podem ser presos 15 dias antes da eleição. Também, óbvio, se for flagrante. Pessoal, quando for flagrante, pode ser preso no dia da eleição. Tá? Agora, caso qualquer coisa contrária, não pode ser preso 15 dias antes da eleição. Tá ok? Esse é o caso específico do crime, da possibilidade da proibição de prisão. Tá ok? Até o próximo bloco. Um grande abraço.